Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlaine Silva, estou vestindo blusa estampada e calça vermelha. Me digam uma coisa, como andam as coisas por aí? Muito calor também? Ai, gente, hoje esse lugar tá parecendo uma estufa. E por falar em estufa, a nossa aula de hoje é sobre o efeito estufa. Mocinho ou vilão? Vocês sabem o que é uma estufa? Que tal construirmos uma enquanto vocês aprendem? Anotem aí o que vocês vão precisar. Caixa de papelão, papel alumínio, filme PVC transparente, 2 copos com água e termômetro, se vocês tiverem. Vamos lá. Vocês vão cobrir o fundo da caixa com o papel alumínio e vão colocar um copo com água dentro dessa caixa. E depois vocês vão cobrir com o plástico filme. Agora, vocês vão pedir ao responsável de vocês que coloquem essa caixa com o copo dentro e o outro copo no sol ou sob uma lâmpada incandescente. Eu vou fazer o mesmo por aqui. Bem, e agora a gente vai continuar a nossa aula e daqui a pouco a gente volta no nosso experimento. Vamos lá. Uma estufa é uma estrutura fechada que é coberta por algum material translúcido. A radiação solar, os raios solares conseguem atravessar as paredes dessa estufa, aquecendo o solo e as plantas que estão ali dentro. Após aquecidas, elas passam a emitir radiação infravermelha que, por sua vez, não conseguem sair da estufa, tornando aquele ambiente mais quente do que o ambiente externo, fica mais quente do que do lado de fora. E isso vai ser importante para auxiliar no crescimento e na proteção dessas plantas. Ah, então, professora, quer dizer que a estufa ela serve para deixar aquele ambiente bem quentinho? É isso aí. Agora, gente, observem essas notícias. A Amazônia pode estar emitindo mais gases do efeito estufa do que absorvendo, aponta estudo. Vietnã visa reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Será que o nosso planeta funciona como se fosse uma grande estufa? E o que é esse tal de efeito estufa afinal? Vamos lá. Gente, efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre devido à concentração de gases da atmosfera. Esses gases permitem a passagem de raios solares e a absorção do calor. Deem uma olhada no slide para vocês verem como isso funciona. Primeiro, quando a radiação solar que atravessa a atmosfera chega até a superfície da Terra, parte é absorvida pela superfície terrestre aquecendo, como vocês podem acompanhar aí pela setinha amarela. Outra parte, a setinha laranja, é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, voltando para o espaço. Bem, a camada de gases de efeito estufa, como vocês podem acompanhar aí na setinha vermelha, retém parte dessa radiação que é refletida, impedindo, gente, o seu retorno até o espaço. Como consequência, a superfície do planeta se mantém aquecida. E esse processo é extremamente importante para manter a temperatura adequada no nosso planeta, garantindo o calor necessário à vida. Gente, sem o efeito estufa, certamente o nosso planeta seria muito frio, né? E a sobrevivência dos seres vivos com certeza seria afetada. Lembraram da estufa, né? Agora vejam aqui que legal. Vocês sabiam que vocês podem simular um efeito estufa que ocorre no nosso planeta? É só correr lá no site do PHET, que está sendo mostrado aí na telinha de vocês. Vejam o que vocês podem fazer. Vocês podem variar e observar o efeito de diferentes concentrações de gases do efeito estufa na temperatura do planeta.
Muito legal, né? Anote aí essa dica e aproveite para aprender de uma forma divertida. Não é só no planeta Terra que existe efeito estufa. Observe esses dados. Mesmo não sendo o planeta mais próximo do Sol, Vênus detém uma de suas maiores temperaturas. E isso vai estar relacionado à composição da atmosfera de Vênus, que tem uma grande quantidade de gases de efeito estufa. Assim, os raios solares que chegam até a superfície desse planeta, né, a maior parte fica retido, né, fazendo com que as suas temperaturas cheguem, né, aos quase 500 graus Celsius. Imagina viver em Vênus, pessoal. Impossível para os meros mortais, não é mesmo? Bem, mas professora, tanto se fala em gases de efeito estufa, quem são esses gases? Gente, na atmosfera existem gases que se comportam como se fosse o telhado de uma grande estufa. São os gases do efeito estufa, sendo eles, né, os principais: dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso, clorofluorcarbonetos, vapor d'água e gás ozônio. A maior parte desses gases são produzidos em processos naturais. Por exemplo, no processo de respiração, liberamos gás carbônico. Em processos de decomposição, nós liberamos gás metano, gás carbônico. Em processos de digestão de gados, né, o gás metano também vai ser liberado. O óxido nitroso, ele vai ser liberado por micro-organismos do solo, né, durante o ciclo do nitrogênio. E a gente tem aí o gás ozônio, que é formado a partir de reações que ocorrem, né, pelos raios solares. E o vapor de água pela transpiração, pela evaporação de fontes de água que a gente tem no planeta. Tá, professora, mas se esses gases servem para deixar o nosso planeta quentinho, por que tantas manchetes, tantas notícias alarmantes a respeito da emissão desses gases? Vamos por parte. A gente viu até aqui que, graças ao efeito estufa, parte dos raios solares que chegam até o nosso planeta, eles ficam retidos, mantendo o planeta aquecido, mantendo, né, o equilíbrio térmico do planeta. Deem uma olhada, gente, numa comparação de uma atmosfera sem e com os gases do efeito estufa. Deem uma olhada. Sem os gases do efeito estufa, gente, a radiação solar, ela se perderia diretamente no espaço. Já com essa camada de gases de efeito estufa, parte dessa radiação é aprisionada na superfície da Terra, mantendo a temperatura do planeta amena. Gente, o equilíbrio térmico ele é extremamente importante porque é ele que evita que as modificações, que as mudanças de temperatura no nosso planeta sejam extremas, né? O que afetaria a vida da maior parte dos seres vivos, tá? Então, sim, gente, o efeito estufa, ele é extremamente importante para a manutenção da vida no nosso planeta. Ponto 2. O que acontece é o seguinte: a gente viu que os gases são produzidos em processos naturais, mas a gente tem também esses gases sendo produzidos por ações antrópicas, por ações dos homens. Por exemplo, queimadas aceleram, né? Queima de combustíveis fósseis aceleram a emissão de gases como metano, gás carbônico. Uso de fertilizantes vai aumentar a emissão de óxido nitroso. Os clorofluorcarbonetos, gente, são gases que são associados ao uso de aerosóis, ao uso de pesticidas, gases de geladeira. E a gente tem, né, esse gás, inclusive, é um gás que chama atenção porque ele interage com a camada de ozônio, destruindo essa camada, né, tendo um efeito amplificado. Então, gente, o que acontece é que quando ocorre um aumento dessas atividades, como a gente tem visto, né, na mídia, ocorre um aumento, consequentemente, da emissão desses gases, né? E aí, com muitos gases do efeito estufa, esse efeito estufa também vai ficar mais acentuado, se tornando, aí sim, um problema pra gente, tá? Mas isso é uma reflexão longa que a gente vai fazer numa próxima aula. Vamos voltar aqui para o nosso experimento? Bem,
vocês podem deixar, né, na casa de vocês por mais tempo, cerca de 1 hora, para vocês verem um resultado mais afetivo, tá? Mas aqui a gente vai já dar uma verificada. Bem, vocês vão comparar a temperatura, tá? Entre o copo com água que estava dentro da caixa e o copo com água que estava fora da caixa. Gente, qual que vocês acham que vai estar mais quente? Vamos começar medindo pelo que estava fora da caixa. Agora, o que estava dentro da caixa. Gente, como era de se esperar, né? A água vai estar mais quente a que estava dentro da caixa. Por quê, gente? Vamos pensar. Acertou quem pensou no efeito estufa. A caixa, ela funciona como uma estufa e o filme plástico, né, funciona como se fossem os gases. Ela permite a passagem dos raios solares, mas ela aprisiona esses raios solares ali dentro, fazendo com que essa água, convertendo em calor e fazendo com que essa água fique, então, mais quente. A mesma coisa acontece no nosso planeta, né? Os gases do efeito estufa retêm parte do calor que chega até aqui, mantendo o nosso planeta quentinho. Então, gente, bem mocinho esse efeito estufa, né? A não ser que esses gases sejam produzidos em excesso. Bem, nossa aula está terminando, né? Mas antes disso, vamos reunir o que aprendemos aqui nesse mapa mental. Vocês vão usar as palavras que estão no quadro. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre devido aos gases do efeito estufa, tais como gás carbono, clorofluorcarbonetos e óxido nitroso. Bem, eles retêm na superfície terrestre o calor, que é o que mantém o equilíbrio térmico do planeta. Certinho? A nossa aula está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas, né, e que vocês apreciem o experimento de vocês após essa aula. E, gente, se ficou alguma dúvida, consulte o seu professor ao seu material didático sempre que achar necessário. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula!